Queridos irmãos e irmãs, Deus é, como nós sempre confessamos, onipotente, é todo-poderoso. Porém, Deus é profundamente respeitador da condição da liberdade humana e delicado conosco, paciente. Ele não nos força, Ele propõe e insiste e se entrega para que nós possamos ter a verdadeira vida. Aqui nós ouvimos na primeira leitura exatamente esta afirmação, Moisés falando ao povo: o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Deus nos quer ver felizes. Deus não nos arma uma cilada. Ele não nos quer escravos, servos, mas felizes, filhos felizes. Seus mandamentos não são pesados. Seus mandamentos são orientação de sabedoria, que nos levam justamente à nossa realização. E continua o texto, lembrando então que Deus é Criador. Vê ao Senhor teu Deus, é ao Senhor teu Deus que pertence os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo que nela existe. Então é onipotente, não é? É todo-poderoso. No entanto, vejam a delicadeza de Deus também, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, a eleição de um povo, isto é, a vós que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Mas ele escolheu um povo, não para esse povo ser uma espécie, como nós diríamos numa linguagem de hoje, panelinha, né? Ou um povo segregado, ou uma seita, ou um gueto, ou uma comunidade de puros que julga e condena os outros. Não. Ele convida esse povo que ele elegeu para ser o povo embaixador da sua misericórdia no mundo. Porque aqui está no texto: abri, pois, o vosso coração e não endureçais mais vossa cerviz. Ele não nos chama para a rigidez. Estão vendo como são equivocadas essas posições religiosas, fundamentalistas, fanáticas, rígidas? Ele não nos chama para isso. Não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então não faz distinção, discriminação de pessoas, e não aceita presente, não se deixa corromper. Nós não compramos Deus, nem com nossos atos de devoção. Deus não pode ser corrompido, subornado. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. O órfão, a viúva e o estrangeiro são figuras de quem? Dos pobres, dos desprezados. Ninguém era mais desprezado e abandonado numa sociedade do que um órfão, numa sociedade patriarcal. Um órfão e uma viúva, está faltando o patriarca, né? O defensor. Então Deus defende esse órfão, essa viúva, e ama o estrangeiro, contra muitas vezes esse preconceito, inclusive hoje, não é? Todo esse desafio com os migrantes. Então ele faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, e lhe dá alimento e roupa. Estão vendo? Então um Deus todo-poderoso que elege um povo e que é cuidador dos sofridos. Portanto, vejam como o mandamento que é apresentado aqui: amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, o contrário do racismo, o contrário dos preconceitos,
o contrário da postura xenófoba que rejeita justamente os estrangeiros. Amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Nós somos todos irmãos, como lembra o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Mas antes disso está aqui a palavra de Deus. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A Ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que vistes com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Então, esse projeto de salvação de toda a humanidade. No Evangelho fica claro que esse projeto passa também pela cruz. É o segundo anúncio da paixão no Evangelho de Mateus que nós ouvimos. Quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Estão vendo? O Deus Todo-Poderoso se entrega, se esvazia. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Eles não tinham entendido a cruz e o significado salvífico da cruz. E vem depois esse outro episódio, que é a questão do imposto do templo, né? Perguntaram a Pedro se o mestre não pagava o imposto do templo. Não é o dízimo, não, né? Era diferente. Isso aqui era justamente para aquela contribuição lá para o templo que todos os judeus piedosos pagavam, mas não era o dízimo. Simão, o que te parece? Jesus então mostra para Simão qual é a identidade dele. Ele não era obrigado a pagar isso, né? Que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu: dos estranhos. Logo os filhos são livres, né? Então Jesus não tinha essa obrigação. Mas vejam como Jesus procura não ser causa também de escândalo, né? Para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então essa capacidade de Jesus de se adaptar e a delicadeza para não escandalizar em vista do principal. A igreja celebra hoje a memória facultativa desta santa que foi canonizada por São João Paulo II em outubro de 1999, Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein, é Santa Edith Stein, o nome dela é Edith Stein. Por que eu estou fazendo questão de celebrar, embora seja uma memória facultativa? Porque essa santa tem muito a dizer para nós, e para nós hoje. São João Paulo II, quando a canonizou, a colocou também como co-padroeira da Europa. A Europa tem 3 padroeiros homens e 3 padroeiras mulheres. São Bento é padroeiro da Europa, São Cirilo e São Metódio, padroeiros também da Europa. São Cirilo e São Metódio, grandes evangelizadores da Europa Oriental, do mundo eslavo. São Bento, grande pai do monasticismo ocidental. Então, padroeiros da Europa. E as figuras femininas são Santa Brígida da Suécia, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. Essa, uma santa que nasceu no finalzinho do século XIX e vai morrer durante a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista. Então, é uma mulher, é judia de origem, é católica, é filósofa, se torna carmelita. É uma figura muito interessante. Nasceu de uma família judia, é a última filha dessa família. Estamos na Semana da Família, vejam como as situações não ocorrem com famílias ideais, mas com famílias concretas na história. É cercada de carinho, é a caçulinha, né? Todos cuidam dela com muito carinho.
O pai, trabalhador, mexia com comércio de madeira. Quando ela tinha 2 anos, o pai morre. A mãe leva à frente a família, sozinha, com muito trabalho, os irmãos mais velhos ajudando, né? E eles mexendo lá com o negócio de madeira. E nós temos muitas informações sobre ela, porque ela chegou a escrever sobre esses seus primeiros anos, e ela brincando com outras crianças, escondendo naquelas montanhas de madeira. Vive numa região que naquela época pertencia à Alemanha, hoje pertence à Polônia, né, depois da guerra, das divisões. Ali ela vai estudar, vai se formar. A mãe era judia praticante do judaísmo, mas não impunha aos outros, mas uma pessoa extremamente verdadeira. Parece, essa leitura do Deuteronômio parece que foi até de propósito. Ela vivia isso aqui, a mãe. Acolhedora na casa dela, não passava um pobre que não tivesse acolhida, que não saísse de mãos vazias. Não era cristã, adepto do Antigo Testamento, mas fiel a isso que nós lemos aqui na primeira leitura. Fazia as orações, a filha aprendeu. Depois, com o caminhar da sua vida, ela acabou deixando, né, a fé judaica. Era uma pessoa muito coerente, muito inteligente, ia muito bem nos estudos. Vai morar depois com uma das suas irmãs em Hamburgo. Deixa de lado os estudos, deixa de lado a fé judaica. Depois retoma os estudos, vai brilhantemente percorrer também o campo da filosofia. Encontra-se com um filósofo importante, o pai da fenomenologia na filosofia, Edmund Husserl. Falo isso ainda mais aqui em Viçosa, né? Uma cidade universitária. Então é interessante a gente ver alguém que vai ter uma trajetória acadêmica. E mulher, coisa raríssima naquele tempo. Consegue o título de doutor em filosofia, mas sempre teve uma grande retidão moral. Quando explode a Primeira Guerra Mundial, ela se alista na Cruz Vermelha e vai trabalhar como enfermeira nas frentes de batalha. E na sua trajetória também na universidade, convive com várias pessoas, vai ter em contato inclusive com alguns professores que levam a sério também a fé cristã, famílias que levavam a sério a fé cristã, e ela já sem fé, né? Não é mais judia, mas continua sendo uma pessoa de um grande compromisso social, de solidariedade com os outros. Corre risco. Alguns desses professores que ela conheceu morreram nas frentes de batalha na Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, continua a sua carreira acadêmica, tem tudo para ser professora universitária, vai enfrentar o concurso, recomendada por Edmund Husserl, mas para ser catedrática, candidata a catedrática, o posto mais alto, não é? Mas não consegue. Qual é o problema? É mulher. Aceitava ela no máximo como assistente, né? Então ela não conseguia ser a catedrática. Depois então de uma certa desilusão nesse sentido também, vai para a casa de uns amigos, um casal, sempre família, um casal evangélico, mas que vivia seriamente a sua fé também. E numa tarde, nessa casa em que ela está descansando e saindo um pouco dessa frustração de não ter conseguido o seu posto na universidade mais alto, ela então, uma tarde que ela está sozinha, ela pega na biblioteca desse casal evangélico um livro que era autobiográfico de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. E ela começa a ler. E ela vai lendo, sem parar, só para quando termina. Né? Direto, à tarde, à noite, direto. Né? Quando terminou tudo, aqui está a verdade. Né? Ela que já era uma pessoa de uma profunda cultura, conhecendo a filosofia, e já fazia também um esforço, vai fazer depois, de encontro entre a fenomenologia de Husserl e Santo Tomás de Aquino. Continua a sua carreira, é chamada para outras universidades, mas o nazismo começa a surgir na Alemanha. E é claro, isso se abate sobre a sua família. A madeireira lá da família começando a ir bem, com as portas abertas, mas ninguém comprava mais, era de família judaica.
alguns já começavam a pensar em fugir, ir para outros países. Ela também teve essa oportunidade, podia ter vindo para cá, para a América. Alguns foram para a América, para os Estados Unidos, para aqui, para a Colômbia, outros para a Inglaterra. Mas ela continuou. Ela sempre foi muito autêntica e ela não era uma pessoa de fugir. Pensou, então, depois dessa sua contato com Santa Teresa, vai também, compra duas coisas muito simples, que às vezes nós católicos não valorizamos. Olha, uma grande filósofa comprou duas coisas simples depois. O quê? Um catecismo e um missal cotidiano. E passou a acompanhar o catecismo e missal. Vai numa missa, entende a missa inteirinha, porque agora ela já tem um contato ali. No fim da missa ela pede, vai na sacristia e pede ao padre o batismo. O padre até assustou, né? Uma filósofa, mas tem que ter uma preparação, né? Tem que ter a pastoral do batismo, né? Como nós faríamos aqui, tem que ter o catecumenato, né? Tem que chamar a Terezinha, tem que chamar a Helena, vamos preparar, né? Enfim, ela faça a preparação, ela ficou assim também, falou, não, o senhor pode me interrogar. Depois ela vai ser batizada, aí ela assume esse nome, né? De Teresa, né? Nome de batismo. Continua a sua carreira universitária, quer ser carmelita já, mas o seu diretor espiritual resistiu, achou que o postulado dela devia ser esse mundo universitário, pela sua capacidade, né, de dialogar. Ela continua nesse ambiente até um certo ponto, até que com o nazismo cada vez mais avançando, ela então também, que tinha um posto na Universidade de Münster, ela fica sem esse posto, porque era perseguição aos judeus. E quando ela viu esse campo também assim fechado, ela ficou lecionando também numa escola dos dominicanas. Enfim, fez um trabalho bonito, vai escrevendo, produzindo textos, é uma filósofa. Hoje, tem gente que vai fazer tese sobre tanta gente, mas Edith Stein é uma filósofa da fenomenologia. Úrsula a tinha como uma das melhores alunas, né? Muito bem, depois disso, ela vai então com as portas fechadas, ela fala, agora então está na hora de eu fazer o meu sonho, ser carmelita. Propuseram que ela fosse embora, vai embora, porque a perseguição nazista está por aí, não tem lugar. Mas ela ficou, entrou para o Carmelo, na Alemanha, ficou até um certo ponto, as coisas vão se complicando, as irmãs então a transferiram para a Holanda, mas a Holanda também vai ser invadida pelo nazismo, né? Ela escreveu para o Papa também na época, pediu o Papa também que se pronunciasse contra o nazismo. Não sei se isso teve uma influência sobre aquela encíclica de Pio XI, que foi firme contra o nazismo. Mas vemos a experiência nela na Holanda. Ela então na Holanda, depois mais uma irmã dela de sangue também se torna carmelita, se torna católica, né? Outros familiares vão para outros lugares. E os bispos da Holanda, como conjunto, tomam uma posição claramente contra o nazismo, contra a perseguição dos judeus na Holanda. O governo de Hitler responde com toda a violência, né? Prende os judeus, prende católicos, deporta para os campos de concentração, né? E entre eles o Carmelo, onde ela estava na Holanda. Então a superiora já estava tentando providenciar o envio dela para a Suíça, para que ela não fosse vitimada. São presas, levadas para um campo de concentração na Holanda, ficam poucos dias e são enviadas para Auschwitz, na Polônia, onde vão morrer, né? Câmara de gás e depois queimada. Não tem nem sepultura de Edith Stein, né? No campo de concentração, seu comportamento foi muito bonito. E ela ainda ajudou a irmã Rosa. Rosa, vamos para o nosso povo, né? Ela nunca negou suas raízes judaicas, né? Mas abraçou plenamente o cristianismo. E ali as mães desorientadas tinham abandonado até os filhos no campo de concentração. Ela cuidava dos filhos, daquelas mães, dava banho, enfim. Desculpe se me estendo, mas é porque é muito desconhecida essa vida. Mas é uma vida impressionante e pertinho de nós. Morre em 1942. Uma mulher admirável, muito inteligente, muito competente, deixou uma obra filosófica, deixou uma obra espiritual. Um dos seus últimos escritos foi A Ciência da Cruz,
porque em 1942 se celebrava um centenário de São João da Cruz, e encarregaram Edith Stein de escrever, e ela escreveu. Ficou inacabada, porque a última parte ela viveu, ela pessoalmente. A Ciência da Cruz é um comentário dela sobre São João da Cruz, né? Então, uma grande santa, carmelita, grande mística, filha de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Que São João Paulo II, quando a canonizou, falou que ela realmente deveria ser uma das padroeiras da Europa, porque ela estava na encruzilhada do nosso tempo, né? Alguém que viveu a abertura, o diálogo. Hoje fosse o Papa Francisco, vocês estão vendo tudo isso que o Papa Francisco fala, todos os irmãos, né? Ela viveu isso, né? Naquele contexto dramático. Então, tudo contrário da intolerância, estão vendo como é que é atual? Contrário dos fanatismos, dos fundamentalismos, né? Das noções de religião como seita, como grupo fechado, que julga e condena os outros. Tudo contrário, né? É um testemunho de santidade no seu tempo, de firmeza, de amor a Jesus Cristo, de amor à igreja. E Santa Teresa Benedita da Cruz, Teresa é por causa de Santa Teresa, e da Cruz por causa de São João da Cruz, né? Ela escolheu esse nome. Edith Stein é a mesma pessoa, interceda por nós, para que também estejamos à altura dos desafios do nosso tempo, e também nós saibamos, de acordo com o estado de vida de cada um, o carisma de cada um, enfrentar os desafios do nosso tempo a partir da palavra de Deus, sem medo de abraçar a cruz no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.